E olha, a gente agora fala um pouco mais sobre a movimentação do dólar nessa semana de Natal. Ontem, na segunda-feira, né, a moeda fechou o dia com uma elevação de quase 1% para R$ 5,58. Mas no ano a divisa acumulou uma baixa de 9,62%. E quem analisa agora o cenário para a gente dessa moeda americana é o especialista em investimentos e sócio da GT Capital, Josias Bento, que já está aqui com a gente. Josias, muito boa tarde para você, meu querido. Bem-vindo aqui à nossa programação. Olá, Débora, muito boa tarde. Boa tarde à nossa audiência. Josias, vamos lá, né? Primeiro de tudo, eu quero entender um pouco sobre essa movimentação especificamente essa semana, porque, bom, ontem, né, tivemos um dólar disparando aí, eu acho que até arrepiando um pouco e destravando ali gatilhos do final do ano passado, quando a gente tinha dólar acima de R$ 6, muito, né, com questão fiscal embutida, enfim, cenário político entrando em jogo. Existe a questão da demanda de final de ano, a gente sabe muito bem disso. Mas aí hoje a gente já vê uma movimentação oposta, R$ 5,53, dólar volta a cair 0,80% agora de queda nesse momento, inclusive acompanhando o movimento de desvalorização que a gente vê lá fora. O que explica, né, essas mudanças rápidas de direção? Dado econômico, fluxo, ajuste técnico, como que vocês estão avaliando aí o dólar nessa penúltima semana de 2025? Certo, nessa reta final, né, o dólar ele tende a ficar um pouco mais valorizado, principalmente nas últimas 2 semanas do ano, né, onde algumas empresas distribuem dividendos, bônus, enfim, e os executivos, né, fazem suas remessas de dinheiro para fora, né, para sua origem ali também, deixando o dólar ali um pouquinho mais forte, né? Foi o que começou a acontecer nessa segunda-feira. A gente viu o dólar quase ali no 1% naquele dia de alta. Então, para quem acompanha, já tem aqueles gatilhos, né? Tem aquela velha frase que gato escaldado tem medo de água fria. Então, isso aconteceu no dia de ontem, o dólar subiu bastante, teve algum temor em relação aos mercados, mas hoje, de acordo com alguns dados econômicos, principalmente com o IPCA que saiu aqui no Brasil e também o PIB lá dos Estados Unidos, fizeram o dólar arrefecer um pouco mais, né? Então a gente já vê esse momento de correção do dólar hoje, caindo, enfim, é muito em relação a esses dados, tanto no Brasil quanto lá fora, porque um PIB dos Estados Unidos melhor do que o mercado espera, traz um pouco mais de fôlego para economia, e essa desaceleração econômica dos Estados Unidos vai ser um soft landing ali, né? Ela vai vir um pouco mais leve. Então, fez com que o dólar ficasse um pouco mais depreciado nessa terça-feira. Bom, esse PIB dos Estados Unidos hoje mais forte e a gente tendo essa reação que a gente está tendo agora no mercado, isso significa, no teu ponto de vista, na verdade, um movimento de realização de lucros, até porque a gente tem, obviamente, né, pregão reduzido, enfim, feriado e tudo mais, ou a gente pode também estar tendo aqui, Josias, uma leitura diferente sobre os juros americanos daqui para frente? Ou ainda seria cedo para falar sobre isso? É um pouco cedo para falar sobre isso, mas já é um bom indicativo, porque esses dados do PIB que saíram agora são dados que deveriam ter saído lá pelo meio de outubro, mais ou menos, que não saiu em relação faltava dados porque estávamos no shutdown, né? Então esses dados são um pouco mais atrasados ali. Mas dá para a gente olhar sim em relação a essa desaceleração da economia americana, dá para olhar para juros americanos um pouquinho ali na frente, né? Ainda mais que em 2026 troca o presidente do Banco Central americano, sai Jerome Powell, vai entrar um indicativo ali do presidente Trump. Então, a tendência é que a gente continue com os juros americanos caindo, pelo menos mais uma queda para 2026. Então, esse dólar mais enfraquecido pode compor ali essa cesta, né, para o próximo ano também. E no Brasil, a gente também teve, para além da atividade econômica, né, americana muito forte hoje, outro dado bastante importante era a nossa prévia de inflação prevista para hoje, dentro do esperado para algumas pesquisas, abaixo até, né, do esperado para outras pesquisas. É um tipo de dado, Josias, que ajuda a acalmar o câmbio ou não é suficiente para poder mudar o humor dos investidores para justificar, por exemplo, esse movimento que a gente acompanha também hoje? Ele é um dado positivo para isso, mas não é suficiente para a gente acalmar o câmbio, né? A gente tem uma inflação ali que vai fechar o ano
muito próximo ao teto da meta, né? Vai ficar ali entre 4,40 aproximadamente. O teto da meta é 4,50. Então, vai servir para ajustar, mas não para acalmar o câmbio, né? Quem vai fazer esse câmbio acalmar realmente vai ser a gente colocar ali dados, principalmente da parte fiscal, muito mais relativos e fazendo ajustes nos déficits, né? Isso sim acalmaria muito o câmbio, deixaria ele muito mais arrefecido e traria uma inflação mais baixa para 2026. Não é o que a gente está olhando, Débora, que vai acontecer já nesse curto espaço de tempo. Então, para acalmar o câmbio, a gente vai ter que continuar com esses juros nosso aqui um pouquinho mais alto para mostrar uma certa austeridade na política monetária. Porque na política fiscal a gente não consegue encontrar tanta responsabilidade assim para que consiga ter uma inflação um pouco mais baixa para poder acalmar o câmbio. Pois é, além da questão de política fiscal, a gente ainda tem o risco político eleitoral, né, que nessas últimas semanas chegou a voltar para o radar dos investidores. E eu quero entender do teu ponto de vista quanto que desse prêmio, né, no câmbio está ligado já a essa antecipação dos debates de 2026, ou se você ainda vê espaço para uma maior precificação desse cenário eleitoral 2026, ou seja, portanto, não estando tudo ainda precificado, né, não estando na conta. Até abril do ano que vem, ele ainda tem espaço para precificar isso, né? Que é quando vai ser decidido quem pode ou não se candidatar, né, à presidência. Enquanto isso não chega, nesses 4 meses, vai ter muita volatilidade em relação ao câmbio, porque essa precificação para o próximo ano, ela depende de vários fatores, né? Ela depende de fatores mercadológicos, de fatores políticos, e nos fatores políticos a gente tem um que já está praticamente precificado, né? Que é uma candidatura ali, uma reeleição, né, do presidente atual. E a outra é saber quem do outro lado pode fazer frente com isso, que não vai bagunçar tanto o mercado financeiro assim. Então, essa precificação ela é um pouco mais difícil. E a gente prever o câmbio para um ano é muito difícil. E para um ano eleitoral, ele é mais difícil ainda, porque vai ter muita volatilidade e tem muitas coisas ainda que podem acontecer. Então, esse prêmio, ele ainda está em jogo. Agora, saber quanto que tem de prêmio no dólar para os próximos 12 meses é bem complicado de a gente precificar, assim, entender de esse prêmio estar dentro do câmbio. Vamos olhar então agora aqui para o curtíssimo prazo, para a gente amarrar aqui esse nosso papo, Josias, porque a gente sabe que temos feriados aí pela frente, né, com negociações sendo interrompidas. Isso obviamente afeta liquidez e deixa o investidor muito mais exposto às volatilidades em relação a qualquer, né, notícia, qualquer algo que surja tanto no cenário político como também no cenário econômico. Então, quais são as sinalizações, o que o investidor deve, né, olhar agora para poder tentar blindar um pouco dessa volatilidade tradicional que a gente já vê ocorrer sempre no câmbio no final do ano, ou seja, nas últimas semanas do ano? Para essa última semana do ano, né, o câmbio que já chegou a estar 5,23, né, esse ano, e agora está na casa dos 5,54, 5,50. Abaixo desses 5,50, ele é um bom câmbio para fazer remessas, né? Então, o investidor ele olhando para o câmbio nessa faixa é muito positivo. É praticamente o que o nosso Boletim Focus estima ali que fecharia o câmbio esse ano, na casa dos 5,50. Então, mantendo essa média é algo super positivo para a gente amarrar, né, esse final de ano, porque vai ter volatilidade ainda nessa reta final. Nos próximos dias ali a gente tem menos de 7 dias úteis para acabar o ano, enfim, tem uma baixa liquidez. Nessa semana temos somente mais a sexta-feira com o mercado mais aberto, então precisa ter uma certa parcimônia e entender realmente o seu objetivo, né, com o câmbio. Então, olhando para isso, câmbio abaixo dos 5,50, preciso fazer uma remessa, ainda faz bastante sentido, né? Perfeito, Josias, quero muito agradecer a tua participação conosco. Conversamos com Josias Bento, especialista em investimentos e sócio da GT Capital. Muito obrigada, meu querido. Boas festas para você e até uma próxima. Obrigado, boas festas, até a próxima.